E aí, boa tarde. Hoje, começando assim, voltando a fazer essas lives, né? Hoje a gente vai falar sobre música, sobre discos. Esperar aqui chegar meu companheiro de bate-papo. Chegar ele agora. Vamos lá. Boa tarde, Abner. Tarde. E aí, chefe? Aonde está você que não está protegendo o rei Saul? Diretamente de Felipe Camarão. Para quem não sabe, essa expressão que eu sempre uso com Abner é uma expressão usada na Bíblia, em um dos livros de Samuel, que conta a história do rei Davi, né? E há uma situação em que Davi começa a ser perseguido por Saul, né? Tal. Só que Davi, apesar de ser perseguido por Saul, tinha muito respeito aos ungidos de Deus, né? E em um determinado momento, Saul grande Rogers entrou aqui, fiz uma live com ele essa semana. E há Massa. um determinado momento que Saul, como é que eu posso dizer? Davi tem uma oportunidade direta de assassinar Saul, só que pelo respeito que ele tinha a Saul, ele acaba não prosseguindo com o assassinato. E ele se dá conta que o capitão do exército de Saul, Abner, que era quem fazia a guarda pessoal de Saul, não está presente. E aí ele grita, né? Abner, Abner, aonde está você que não está protegendo o rei Saul? Né? E aí Davi tira até um pedaço da capa de Saul para mostrar, né, tal. Então é uma das histórias aí bíblicas, né, tal. A Bíblia é um livro bacana, as pessoas precisam ler mais a Bíblia. Agora, né, também não precisa radicalizar, né? Eu acho que ler a Bíblia é importante, é muito importante. Mas até assim, até por conta do sentido de que a Bíblia é um livro que inspira outros livros e outras histórias, né? Tipo, semana passada, por exemplo, eu estava assistindo, maratonando alguns filmes aí, e assisti Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, né? E que é um clássico dos anos 80, né, tal. É, e o livro tem uma coisa bíblica, né? Porque essa chamada Arca Perdida que Indiana Jones está procurando é a chamada Arca da Aliança, né? Então, a Bíblia ela tem histórias maravilhosas, né? Agora, o que não pode é você ir para a Praça Gentil Ferreira, né? E ficar lá no teclado e zoando, né? Tá, enfim. Mas respeito à Bíblia total, assim. Eu tenho um respeito muito grande à Bíblia, assim. O massa é que aqui a conversa passeia por todos Sim, os sim, âmbitos, sim, sim, com né? certeza, com certeza. Imagina, a gente vai ser um papo sobre música, né? Exatamente. Mandar logo uns abraços aqui para as pessoas que estão entrando aqui. Grazi, amiga de Abner, que acabou de entrar. Nossa amiga Juliana Santiago, da PJ, que tá fazendo sempre presença aqui nas lives. Inclusive, a gente precisa depois um dia fazer uma live sobre a comemoração da aprovação de Juliana no Enem, que foi uma das festas Eu mais icônicas que eu fui na minha vida, foi acho, essa. não, acho melhor deixar sem publicidade, Sem deixar sem publicidade. o que aconteceu naquela festa, fica naquela festa. Fica naquela festa, exatamente. Sobretudo o final da festa, mas tudo bem, vamos deixar para trás. Valesca aqui, como sempre, presente aqui nas lives, né? Acho que hoje vai dar pouca gente, porque a gente também não divulgou muito, mas a gente É, vai. sincero, eu tava até esquecido, você que me lembrou da live. Foi. É porque assim, ontem eu iria sair, eu ia para Arnamirim, só que assim, eu confesso que eu me senti com medo, porque eu fiquei sabendo de uma morte por Covid-19 aqui perto de casa, no Hospital Maria Alice Fernandes, né? Então, é uma coisa que assusta um pouquinho quando um negócio desse acontece perto da sua casa, né? Mas eu tenho que sair pelo menos um dia para desaparecer assim na rua, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre música, sobre discos, né? Sobre artistas potiguares e artistas nacionais. Eu inicialmente achava que você ia falar do Teatro Mágico, mas vamos de música potiguar mesmo, não tem problema não. Eu resolvi, eu tava vendo meus CDs, eu fui pegar os discos do Teatro Mágico, só que aí no que eu mexendo nos discos, eu não tenho muito mais. Aí eu encontrei uns da música potiguar que eu achei que valeria a pena falar, a gente pode Pronto, deixar até vamos, o vamos da nessa.
Vamos nessa. Teatro. Você separou quantos? Separei três discos aqui, três É, discos, três CDs. pronto. Eu separei quatro, então eu posso falar. Você vai falando do outro, a gente vai alternando, né? Pronto, pronto, pronto. Pronto. Então eu vou começar com um. Eu escolhi o primeiro, um que eu acho que você estava comigo no show do lançamento desse disco, que é o disco do Sami Tariq, que Sim, sim. é Executivo do Pandeiro. Sim, lá Que no é IF, né? O show foi no IF, né? O show de lançamento. isso. O Sami hoje ele está morando na Europa, é um grande percussionista Sim, sim. e, nesse disco ele se apresenta como cantor e compositor, né? Uma outra faceta do Sami. E é um disco bem interessante de se ouvir, é muito misturado as vertentes musicais, muito experimental, inclusive, em alguns aspectos, né? O CIT Executivo do Pandeiro, que é um samba meio baião, Abra para você criar, que é um shotzinho também. Uma outra música que eu destaco é o Eu Vira do Ipiranga, é uma parceria dele com o Diego Brasil, é uma música que tem muito a ver com o Brasil atual, né? Esse disco eu acho que foi o quê? 2016, eu acho que a gente que lançou por aí, não foi, Renan? Rapaz, eu acho que já foi 2017. Já, 2017. e já foi nessa. Porque eu lembro que nessa época eu estava terminando o TCC e era uma época que eu estava muito entre o IF e a UF. E eu ia muito no IF. Eu lembro que por ter ido ao IF foi que eu fiquei sabendo que ia ter esse show de Sami e tal, e fui. E foi lindo o show, por sinal. Foi um espetáculo maravilhoso. Fantástico, assim, uma grande banda tocando, né? O Samir ele se alternava entre os instrumentos, né? E na função de cantor. Então, assim, eu não sei se esse disco tá nas plataformas digitais, sinceramente eu confesso que eu não sei, mas eu recomendo muito. Assim, quem pesquisar e conseguir encontrar, né? Samir Tariq, Executivo do Pandeiro. Eu sei que Cristal, ela regravou essa música, Executivo do Pandeiro, no último disco dela, que agora não deixe para amanhã o que pode deixar para lá. Ela regravou essa música numa versão lá, por sinal muito boa. É um outro disco que vale a pena ouvir, esse disco da Cristal, né? E é isso, assim, é um disco que algumas músicas ele fez enquanto ele estava no Catar, que ele morou um tempo lá, né, com outras figuras, como o Caio Padilha morava com ele também, né? Então, músicas como Cobra Metropolitana, que é uma parceria do Caio com do Sami do Caio e do Artemilson Lima. E é isso, eu acho que é um disco que fica aí a dica para quem for de fuçar sebos, e eu acho que talvez você encontre nessas cooperativas e Sim, tudo sim. mais. Vale a pena procurar. Executivo do Pandeiro, Sami Tariq. Um detalhe é que Sami é uma figura, né? Só um parênteses aqui antes de falar de Sami, é registrar aqui as entradas na live de Dona Morgana, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, gente muito boa, gente fina, educadora popular. Iveson, grande Iveson aqui, ex-zagueiro do América, um zagueirão que eu vi jogar em 2005, tá aqui hoje. Preciso fazer uma visita a você, viu, Iveson, lá em Macaíba, quando isso passar. Preciso dar uma chegada lá para conhecer o campo de futebol que Ibsen inaugurou lá. Ah, É, e, por sinal, esse campo de Ibsen tem tido um samba lá, vez por outra, que o pessoal comenta muito. Lugares que tem samba é sempre interessante o cara visitar. então precisamos. Sim, sim, exatamente. Sobre Sami, eu acho que é bom deixar também um registro aqui que Sami, ele de uma certa maneira, o pandeirista oficial da cidade do Natal, né? Assim, assim, a primeira vez que eu vi Sami tocando foi num show da Cristal em 2008. Foi 2008 ou foi 2009, eu não lembro agora ao certo. Foi no Teatro Roberto Maranhão, no Projeto 6 e meia, num show em que Cristal foi abrir para Luiz Caldas, né? Esse show foi muito marcante para mim por vários aspectos. Assim. Primeiro que foi o show do Coisa de Preto, de Cristal, um disco espetacular. Cristal, aí tipo assim, foi onde eu vi a versatilidade de Sami, porque ele tocou alguns outros instrumentos musicais, mas castigou o pandeiro lá, tocando os cocos daquele disco da Cristal, né? Então assim, foi uma coisa muito foda.
E esse show foi, eu acho que talvez o primeiro show que eu vi o público potiguar pedir para uma pessoa potiguar gritando mais um, mais um, né, com Cristal. Porque assim, foi uma euforia imensa. Cristal. Pode sim. Cristal, ela fez um barulho lá interessante com as pessoas. E foi uma coisa assim imensa. E é tanto que quando foi começar o show de Luiz Caldas, a galera nem tava tanto assim na pilha pro Luiz Caldas, né? Tipo, o show do Luiz Caldas se tornou uma coisa secundária diante do show de Cristal, né? A pessoa também precisa entender que, assim, shows dessa natureza, é, acontece muita questão assim, que o artista local ele geralmente é quem abre. Agora, então, ele é quem faz o primeiro show, então você tem que dar valor ao primeiro show que tá lá. Ele vale o ingresso também, esse artista local, né? E o interessante dessa situação foi que foi um show mágico, né? Assim. Aí Luiz Caldas entrou, né? Tal. O show do Luiz Caldas ele só veio, digamos assim, melhorar, só veio a galera só veio se contagiar quando foi no final, assim, porque o começo do show do Luiz Caldas até o fim foi um show voz e violão, e ele cantava alguns daqueles clássicos da música baiana, como É do Oxum, Eu Sou Negão, de Jerônimo, né, tal. E aí no final do show, assim, todo o público, né, assim, quando a gente tem um público que gosta, né, de um artista e gosta às vezes da música que a mídia seleciona para você gostar do artista, o público potiguar começou a pedir para ele tocar Fricote, né, tal, a famosa música da Nega do Cabelo Duro, né? E o povo começou a pedir, Luiz Caldas se viu meio que coagido a tocar, né? E aí ele tocou, e aí o povo. Aí ele tocou uma vez. Quando ele terminou de tocar, o pessoal disse: faltou dançar, vamos dançar, não sei o quê, porque ele faz uma coreografia lá, né, tal. E aí ele foi e dançou, né, tal. Enfim, foi uma cena mágica que eu vi no show. Foi esse show de Cristal. E Sami já tocou com vários artistas potiguares, até artistas de fora também já requisitaram os trabalhos de Sami no pandeiro. E é bom fazer um registro também aqui que Sami hoje está em Portugal, tá mandando geral em Portugal, já tocou em todo que é tipo de casa lá, né? Quer dizer, tem umas casas brasileiras lá em Portugal que ele faz show direto, né, tal. E que a companheira de Sami, minha amiga Débora, né, tal, parceira minha da época de Hipócrates e tal. Débora é atriz de televisão em Portugal, né? Então, assim, eu acho que Sami não vem para Natal mais nunca, né? Só passeio, só Só a passeio. passeio, né? Tal, então, assim, é bem isso, né? Dessa forma. É. Hoje ele é um artista português. Eu conheci Sami, engraçado, eu conheci ele fora do contexto do palco, eu conheci Sami no contexto da docência, como professor de música do Conexão Felipe Camarão. Ele foi Bacana. professor aqui em 2009 para 2010, por aí, ele passou. Depois ele até voltou, depois novamente, acho que 2017, se eu não me engano. E aí eu conheci Sami nesse contexto de professor. Inclusive o Valério, que toca comigo no Chico de Feira, ele é uma cria do Sami, né? E acho que as primeiras experiências que ele teve em palco foi com o Zenz e com o Sami. Foi as primeiras experiências, né? Então, assim, eu conheci o Sami também nessa função da multiplicação, né? Do multiplicar o conhecimento, formação de novos músicos no contexto educacional, né? É isso aí. Sami, gente, vale muito a pena vocês conferirem. A gente tá falando de um artista de mão cheia, um cara que é muito gente fina mesmo. E vale demais a pena vocês conhecerem a obra de Sami. Conheçam, que vocês vão gostar. E, enfim, né, tal. Que Sami um dia possa voltar a Natal a passeio realmente, porque, enfim, isso aí já é outro motivo para outra live. Pra fazer show, né? Quem sabe fazer um show aqui, né? Assim, fazer um show e Tal. Exatamente, com certeza. Acho que quando voltar, inclusive, as pessoas vão dar mais valor, né? Porque quando o artista sai daqui e vai, a galera vê lá o cara, né? Um cara de fora, assim, a turma passa a dar valor, né? Vamos aproveitar que você está falando aí, a gente está falando de música potiguar, né? Mandar um abraço aqui para Sérgio, que acabou de entrar na live aqui, Sérgio, gente fina, Juliano e Valesca que ainda permanecem aqui conosco. Falou de música potiguar, vou apresentar aqui um disco que não é de música potiguar, mas é um disco que tem influência de música potiguar, que é
este disco aqui, o clássico dos anos 80, que a luz aqui bateu, é um dos clássicos dos anos 80, o Força Verde do Zé Ramalho, né? Por que que esse disco tem influência de música potiguar, né? Porque esse disco ele teve como baixista Chico Guedes, o baixista do disco, no disco todo, né, tal. E esse disco tem como a música de número 6, Pepitas de Fogo, que é um disco, o nome de um disco do Flor de Cactus, Isso. que o Flor de Cactus, para quem não sabe, é um grupo musical que, segundo o que eu já pesquisei, reuniu a nata da música potiguar, né, tal assim, Inclusive, o Chico Guedes era do Flor de Cactus, Flor né? de Cactus, exatamente, né? E a versão a versão que Zé Ramalho dá, ela tem uma batida de zabumba muito forte, né, tal. E o baixo de Chico Guedes é forte nesse disco também. Há uma versão desse disco, uma versão dessa música no Flor de Cactus também que é muito boa, né? Que vocês precisam ouvir. Flor de Cactus é um grupo que vale muito a pena. Um grupo que tinha, vamos lá, ele tinha Chico Guedes, tinha Mingo Araújo. Araújo, dos que se destacaram assim, nacionalmente como músico foram esses dois, né? Lembrando que Chico Guedes, ele, na verdade, ele toca daí em diante com Zé Ramalho, né? Ele vai Sim, tocar com sim, Zé até o ano passado, que é quando ele veio a falecer, infelizmente, né? Assim, ele sim, vai se sim, tornar músico oficial e um músico importante da banda de Chico, né? De Zé, porque além de baixista, ele também fazia meio que a segunda voz, ele reforçava a voz de Zé Ramalho no show. Então era uma música extremamente importante que fez parte da musicalidade da música do Zé Ramalho, né? sim, Assim, sim. eram algumas figuras assim, porque o Flor de Cactus ele vai surgir após o fim do Impacto 5. Então, assim, alguns músicos do Impacto 5 vão formar o Flor de Cactus junto com mais uma outra galera, né? Então, assim, acho que Babau ele vai participar já no último disco do Flor de Cactus, embora no primeiro você já vai ter músicas de Babau, né? Era uma galera assim, eu acho que o Etelvino é que era tecladista do Impacto 5 e também tocou no Flor de Cactus, né? Porra, Então, Etelvino é foda, viu, bicho? Porque tocar nos dois principais grupos da história da cidade, né, tal, assim... Só falta... e um detalhe, ele mora em Natal ainda, o Etelvino, né? Vamos pedir, então, eu acho que é uma missão nossa a gente falar com Natália do Plutão Já Foi Planeta, para ele tocar no Plutão também, né, assim, para ele fazer uma participação, porque aí o cara vai poder dizer que tocou nas três principais bandas da história da cidade do Natal, assim, né? Cada um com seus momentos, né, de importância, né? Porque realmente, há uns anos atrás, acho que foi em 2016, 2017, a InterTV foi fazer uma matéria sobre o Dia Mundial do Rock, e aí aquela coisa, né? Toda a redação dessa cidade tinha algum estagiário com meu telefone. E aí o menino na época, Keyson, que era meu colega, é quem estava na produção aí na época da RNTV, e ligou para mim perguntando sugestões, né? Da história do rock daqui. Aí eu sugeri o pessoal do Camarões. E historicamente eu sugeri o pessoal do Impacto 5 e consegui o telefone do Etelvino e a matéria ficou muito massa. Quem entrevistou o Etelvino e a Ana Morena, que também é uma figura importante do Camarões e do Sol como um todo, que é um grande catalisador do rock na cidade. E a matéria ficou muito massa. E assim, Etelvino, super gente fina, até tocou na matéria e tudo, né? Clássicos do Impacto 5. Mãos E de é, seda, coração de ferro. é justamente essa que ele toca na matéria, né? E Escutem esse disco, gente. Impacto 5, Lágrimas Azuis, um dos discos mais procurados do rock nacional. exato, um dos mais cobiçados pelos colecionadores de rock, porque é um disco que, quando foi lançado, em 75, é um disco que vendeu muito pouco, mas com o passar do tempo ele ganhou um status de raridade, assim, de nata, do suprassumo do rock dos anos 70 no Brasil. Né? Então, assim, é uma banda potiguar, né? Assim, uma das maiores, talvez acho que a principal banda da história, assim, de banda autoral, né? Impacto 5 realmente eu acho que é meio que unanimidade assim, de importância.
E tem aquele disco também da UFRN, né? Que eu acho que é o Projeto Memória, não é o nome daquele disco do que É, tem uns peixes assim na capa, que é um material também super valoroso do Impacto 5, vale muito a pena vocês conferirem. o nome do disco aqui é o Potengi, desse Sim, músico. sim, exatamente. Sobre esse disco do Zé Ramalho, né, tal, tem deixa eu ver se eu pego o disco aqui. Tem uma canção aqui que eu quero mostrar para vocês aqui, que ela foi a que gerou toda a controvérsia desse disco aqui, que é a música título do disco, né, que é a Força Verde, né, tal, que nesse CD que eu estou aqui em mãos, ele não tá com os créditos, né, mas essa música Força Verde, ela gerou uma das maiores polêmicas da história da música a nível mundial, assim, né, porque o disco Força Verde, quando saiu o disco mesmo, o vinil, né, o vinil ele saiu com quando você comprava o LP, né? Quando você tirava o vinil de dentro da capa, o vinil ele saía, o vinil era verde, né? Tal. E a canção Força Verde ela dizia, né? Ainda há pouco era apenas uma estrela, uma imensa tocha antes do mercúrio. Agora vem à tona, sua ira é intensa. E você deseja saber se há algo que possa acalmá-lo outra vez, né? E aí, quando isso começou a fazer sucesso, isso começou a chamar a atenção de algumas pessoas, Brasil, né? E chamou a atenção da editora Abril, né? Tal. E a editora Abril, por sua vez, descobriu que Zé Ramalho se inspirou num quadrinho do Hulk, mais conhecido como Hulk número um. Não é o Hulk número um lá de trás, é um Hulk número um dos anos 80, que basicamente ilustra o confronto do Hulk contra o Homem de Areia, né? O Homem de Areia, para quem não sabe, é um inimigo clássico do Homem-Aranha, né? Mas que está no universo da Marvel e que trava um duelo com o Hulk nesse quadrinho, né? E nesse quadrinho, quando você lê, o Hulk entra em um estado de fúria, como sempre entra, e acaba voltando para si, e quando volta não se lembra nada do que aconteceu, né? E Zé Ramalho, fã de quadrinhos, transformou essa música esse quadrinho em música, né, tal. E aí essa coisa do LP ser cor verde, a mídia ser verde, entregou, né? Entregou completamente. Engraçado que ontem eu estava dando uma olhada nos sites de discos, né? E tipo, o Planet Hemp lançou ao Vivo MTV e o disco era verde, né? Acho que por motivos óbvios, né? Assim, por motivos claros e diretos, né? E eu descobri que a capa do meu CD não era verde. Aí depois eu descobri que foi uma estratégia comercial do Planet Hemp de fazer o disco verde, né? Tal, por motivos óbvios, né? Enfim, todo mundo já sabe quais são. E então a editora abriu um processo contra Zé Ramalho, né? Tal. Só um instantinho aqui. E no que esse processo foi aberto, Zé Ramalho entrou com a defesa e descobriu-se que a Marvel também usou a obra de um poeta inglês de maneira não autorizada, né? Tá? Ou seja, o sujo falou do mal lavado, o mal lavado falou do sujo e gerou. Os dois viram que os dois roubaram o sabão de quem ia se lavar, né? Digamos assim, né? E nessa brincadeira, a família do poeta foi notificada. E isso tudo gerou um imbróglio judicial que terminou com um acordo entre as três partes, né? Findou que a Marvel teve que pagar pelo uso da obra e Zé Ramalho também teve que pagar pelo uso da obra e foi obrigado a citar o poeta lá, William B. Yeats, se eu não me engano o nome do cara, e teve que citar o nome do cara nos discos, né? E o disco verde, obviamente, saiu de cartaz. Uhum. E virou um dos principais artigos de coleção dos colecionadores de vinis
Mundo afora, né? Eu digo mundo afora porque vinil é uma parada meio internacional. Tipo, vinil você pode lançar um material como esse aí do Etelvino, do Impacto 5 e o mundo todo procurar, né? Então, assim, vinil ele tem esse poder de despertar essa coisa nas pessoas. Pois é, eu vou. Mais alguma coisa a colocar sobre Força Verde? Escutem Força Verde, é um disco muito bom. Eu vou falar sobre mais um lançamento da casa. Esse eu não estava no dia do lançamento, mas eu sei que você estava, que é o disco Eu e a Máquina, do nosso querido e grande Irã Barreto. Um dos discos mais anti-ordens da música potiguar. O Irã, ele tem uma carreira extensa como músico, especificamente, né? Como guitarrista. Eu, inclusive, o conheci ainda como guitarrista. Tocou em bandas bailes, acompanhou inúmeros artistas, assim. É uma carreira, ele começou a carreira de adolescente, com 12 anos, começou a já viajar tocando guitarra em bandas bailes. E em 2015, aliás, 2000, agora fugiu a memória. Esse disco aqui é de 2019 ou 2018? Agora misturei agora. 2019, 2019. Então foi 2015 que ele lança o primeiro trabalho dele como cantor e compositor, né? Mostrando essa outra vertente dele. Desde então ele vem desenvolvendo um trabalho muito massa enquanto cantor e compositor, né? Ele lançou o primeiro disco Geração em 2015. Em 2017 lançou Augusto dos Anjos, que é inspirado na obra de Augusto dos Anjos, né? E em 2019 ele lançou Eu e a Máquina. Esse disco aqui é para mim, um dos melhores que a música potiguar produziu em 2019. Eu Ganhou posso prêmio, né? destacar Ganhou assim, prêmio. foi de disco, não foi que ele ganhou? Foi, ganhou prêmio. Do o Hangar, né? Sim, exatamente. Eu Estávamos lembro que lá. ele ganhou uma. É que eu não lembro qual foi a categoria que ele ganhou, mas realmente de disco, esse disco realmente mereceu. Realmente foi um grande. Que mostra até um pouco da versatilidade do Viran enquanto compositor, né? Ele é um compositor muito versátil, que compõe desde músicas mais puxadas para o lado do rock. Você vai ter músicas como Todas as Manhãs, que é que é meio que uma. Como é que eu posso dizer? Um mambo, né? Um merengue, uma coisa assim, né? Essa É. influência também. É porque eu conheci o Irã tocando numa banda chamada Banda Camba, que era uma banda de ritmos caribenhos, assim, de merengue, salsa, que era uma banda muito boa, assim, tinha entre os integrantes gente como Darlan Marley, Sérgio Groove, era só essa turma que era da banda, né? Gilberto Cabral, era só essa nata da música potiguar. Então, assim, você vai ter isso, você vai ter Meus Monstros, que é uma música que ele gravou com o Escurinho, da Paraíba, né? Grande Escurinho, uma figura. Também merece conhecerem o trabalho do Escurinho, o cara é sensacional. Deixa eu ver mais o que aqui eu posso destacar. Meu Corpo é uma Máquina, que é meu que É. inspira o nome do disco, né? A música, uma parceria Que dele é uma com. música de rock. Música de rock, né? É, É uma música de uma rock. parceria dele com o Antônio Ronaldo. E uma que eu gosto muito, que é Ternura, que é uma parceria dele com Michel Ferrer, que aí já é uma música assim, daquelas bem suaves, românticas, daquela coisa bem violão, tal, que aí você tem um apanhado do que é a obra. Sim, e Vim Te Ver, que é um shot, né? Ou seja, você vê como o Irã ele passeia pelos estilos. Esse 20V é aquela que é é que Inclusive esse e aí agora eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Porque o Fuxico de Feira incluiu essa música no repertório. E o Fuxico de Feira tem uma característica muito forte que a gente mal ensaia, né? Então a gente testa as músicas ao vivo já. E a gente no meio do show e o Fernandinho sugeriu essa música e tipo, a gente sabe conhecia a música, mas não sabe. O Felipe, que é o nosso sanfoneiro, não sabia não lembrou a introdução. Que era porque é isso, né? Parararara. E aí o Fernandinho disse, não, pode deixar que eu puxo aqui. E aí começou. E aí a gente acompanhou cantando. Né? Hoje em dia o próprio Irã
faz quando vai tocar essa É, música, né? E a gente meio que tomou conta da música, ele mesmo admite isso, né? Ele, inclusive, é muito grato por a gente cantar sempre essa música, né? Até faz tempo que a gente não toca, acho que quando a gente voltar ao show, tá na hora da gente retomar essa música, mas enfim, esse disco vocês encontram nas plataformas, Irã Barreto Eu e a Máquina, vale muito a pena conhecer a obra do Irã, e se é um quiserem cara... comprar a mídia física, nossa amiga Jamile Mendonça possui discos aí à venda, né? Exato. E queria também informar, Sigam essa galera nas redes sociais, gente. Sigam, acompanhem o trabalho deles, assim, no Instagram e é, tudo mais. Sabe? Tem um trabalho, assim, a música potiguar, ela é muito rica. Você vai encontrar, assim, de banda de rock a banda de mantra, entendeu? Como Rato é, Matais. música Então, assim, israelense também, eu descobri que em Natal tem um cara que toca música israelense e tal, enfim. É, sobre esse disco aí também, assim, existe um clipe gravado dessa. Um clipe não, mas eu já vi Carol Benigno tocar essa música do Irã Barreto aí de uma maneira espetacular, né? Tal, é sim. algo muito bacana, né? Participa do E disco. sim, participa. Carol, inclusive, gente, participou lá do Samir, aí, esse disco aí do lançamento aí de Samir, e Carol participou do disco, né? Tal, de que Também. Samir que Abner falou que eu tava me lembrando disso agora. E outra coisa, E são Carol Benigno. Sigam ela. exatamente. O Samir não, o Irã Barreto, ele é um dos melhores músicos que essa cidade tem, viu, gente? Assim, eu não vou dizer o melhor, porque dizer que é o melhor, a gente vai entrar naquela de Messi, Cristiano Ronaldo ou Pelé, né? Então, É muito mas, relativo. mas Irã é um músico foda, certo? Assim, e eu ainda vou dizer mais uma coisa para vocês: o melhor de Irã ainda está por vir, certo? Irã é um cara que tem mais de 20 anos de música e está se formando agora em música, né? Então, assim, muito embora eu ache também que se Irã fosse lá para Paraíba, seria outra coisa, mas tudo bem, tá aqui, né? Mas assim, Irã ele vai dar o que falar aí, viu, gente? Porque assim, você imagina que é um cara que tem já uma trajetória e que vai incrementar essa trajetória com um diploma de graduação. Então isso vai E deixar ele uma máquina. eu acho muito um injustiçado, assim, de certas partes da cena musical de Natal, em que o Irã podia estar incluído perfeitamente, que meio que se ignora ele, tá ligado? Assim, se exclui ele de certos ambientes. Eu sinto isso. Porque a qualidade do Irã, assim, tá, assim, ter um reconhecimento maior, mas é isso, né? Aquela coisa, né? Como você é um cara que acompanha, estamos falando que eu ia falar que igual quem foi é pra quem merece, né? Então, Irã Barreto é pra quem merece. Então, a Sim, gente sim, merece. sim. Com certeza. Manda aí, Renan, teu. Vamos mostrar aqui o próximo disco. É, tem mais dois aqui, né? Eu diria que o melhor eu vou deixar para o final, né? Certo. É, Esse material que marcou minha adolescência, é o disco Rodox, o disco estreito da banda Rodox, né, tal. Rodox ele foi uma banda de transição entre a saída de Rodolfo Abrantes do mundo secular para o mundo gospel, né, tal. Esse disco aqui eu computo como sendo um disco muito relevante para a música nacional, porque esse disco ainda contou com todo o peso e pressão da banda, quer dizer, da pegada sonora do Raimundos, né, tal, só que com letras mais sérias e letras mais poéticas, digamos assim. É, Esse disco tem a participação de um cidadão que fez parte do Los Hermanos também, que eu me esqueci o nome dele agora, vou procurar saber aqui. Batista, O quê? que era o Batista, né? Era o baixista, exatamente. Acho que aqui na capa deve ter o nome aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só um instantinho aqui. No instante a gente. Só participa do primeiro disco do Los Hermanos, né? Que é o disco Los Hermanos, o nome, né? Que ele só participa dele, que era quando a banda era um quinteto, e aí ele sai, Los Hermanos sai como um quarteto. Exatamente, exatamente. Só agora que
pessoa que tem toque é foda, né? Ela quer de alguma maneira saber, a gente quer de alguma maneira saber quem é o artista aqui. O nome dele vai aparecer, daqui a pouco a gente saca quem é. Esse disco teve a participação do primeiro baixista do Los Hermanos no disco. O Rodox ele teve uma vida curta, durou só 2 discos, né, tal. O segundo disco do Rodox ainda é um disco que eu computo como sendo melhor do que esse primeiro. O segundo disco é um disco de rock acelerado mesmo, assim, uma coisa pau de dar em doido. Ambos os discos do Rodox tiveram produção e direção de Tom Capone, né, uma figura emblemática quando se fala de rock anos 90. Não dá para falar de rock nacional dos anos 90 sem citar Tom Capone. E o disco teve Rodolfo, teve todas essas figuras aí, quer dizer, o ex-baixista, né, tal, do Los Hermanos. E é um material que vale a pena ouvir porque ele mescla ritmos como o punk rock, um pop rock mais parado, assim, estilo skunk. E tem muito rap nesse disco, né? Porque tem uma música específica nesse disco aqui, chamada Três Reis, né? Que é a música, vou mostrar aqui para as pessoas. Essa música aqui, Três Reis, a música Três Reis, ela é um rap que ele conta com participação de figuras como X, que era um rapper muito famoso da época no cenário paulista, né? O rap estava começando a ganhar uma... Apelidado, É o quê? apelidado X. Apelidado X. Sim, exatamente. Tem a participação de X e de Falcão do Rapa, né? E o segundo disco do Rodox, ele conta com a participação do Caniço no Raimundos. E talvez tivesse sido melhor para a vida de Rodolfo se ele tivesse levado o Rodox à frente, né? Que seria um som relevante e era uma aura musical muito foda, né? Mas aí Rodolfo fez suas escolhas e cada um sabe o que faz, né? É isso aí. Eu tenho uma historinha com esse cidadão aqui não muito agradável, né, tal. Eu diria para você que, de certa forma, é uma certa decepção que eu tenho, né? Assim, na verdade, com todos esses artistas do âmbito do rock que durante muito tempo tiveram uma posição anti-ordem e agora estão com essa posição reaça pra caralho. E Rodolfo é um desses péssimos exemplos. É um grande artista, lançou materiais relevantes. Para mim, esse material aqui do Rodox, os dois materiais do Rodox, o primeiro disco do Raimundos, né? O Só no Forever, né? Que o Só no Forever, só pelo título ele já tem que ser escutado, né? Ele já tem que ser uma referência clara a uma figura também que eu acho que ela merece uma live depois, que é a figura de Mussum, né? Uhum. É um disco, o Só no Forever, ele é um disco que resume o que foi os anos 90, né? Tipo assim, é um disco de 99 já, né? Quer dizer, o último ano dos anos 90. E é um disco que tem toda a loucura e toda a anarquia que foi os anos 90, né? Tal, toda coisa sem noção que foi os anos 90. E é o disco que ao mesmo tempo vai conter as duas músicas, digamos, mais radiofônicas do Sim, Raimundo, que é Mulher de Fase e a Mais Pedida, né? Que já são coisas um pouco mais amenas, que eram radiofônicas. exatamente. E assim, É o momento pop, assim, do Raimundo Real, assim, o sim, momento é esse, né? sim, sim. E sem contar que o Raimundos ainda premiou a gente com material da MTV, que acho que numa outra Uhum. live eu vou mostrar aqui. O Raimundos gravou um especial da MTV. Deixa eu só olhar aqui, eu acredito que eu tenho esse disco fácil aqui para mostrar para vocês. Vamos lá, Paralamas, Gonzaguinha, Cazuza. Ele não tá aqui visível não, mas ele tá aqui no meio das minhas coisas. Quando eu achar, eu mostro para vocês. Mas assim, o Rodolfo é um desses exemplos, né? Porque assim, é um artista que tem muito talento, a banda tinha muito talento.
E você vê hoje em dia, tipo assim, é uma coisa que eu acho assim, super triste quando você vê assim, Rodolfo e Rodolfo de um lado, Digão Caniço e Fred do outro, quebrando a cabeça, né? Tipo, por conta da banda, né? Tal, porque a banda se separou, essa coisa toda. E aí você, quando vai ver as opiniões sobre política de ambos os lados, meu Deus do céu, assim, uma tristeza. Dói no coração quando eu vejo um negócio daquele, assim. Eu não consigo imaginar, por exemplo, que uma banda que lançou um disco como Lapadas do Povo, que o Lapadas do Povo, ele é um disco de crítica social que o Raimundos lançou, né? Assim, é um disco que bebe muito ali do Planet Hemp, tal, assim, de músicas mais como é que se diz, anti-ordem. Quando Uhum. você vê, por exemplo, um Digão dar uma opinião, né, e Digão vai para a imprensa dar uma opinião, dizer que não consegue imaginar que haja sexo entre pessoas de 15, 16 anos. Digão já deu declarações dizendo que a sociedade ela tem que ter moral e bons costumes, né, tal. É porque eu não lembro exatamente as frases que Digão disse, mas esse tipo de coisa não dá. Não dá. Não dá. Assim, quer dizer que você defende uma coisa e a sua música lá é a maior putaria, a maior zoação, né? Tal, assim. Né, enfim, escutem Milambe do Raimundos, aí vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, né? Tipo, horrível, 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 né? Assim, é um negócio difícil. Já é o quê? Assim, sobre Raimundos ainda, né? Eu assistindo ano passado o show do Rock in Rio, que eles fizeram junto com o CPM. E sinceramente, assim, eu acho que o CPM ainda consegue fazer um show de alto nível. Mas o Raimundo está fazendo hora extra, sabe? Eu acho que já deu. Já deu o que tinha que dar. Ah, com certeza, com toda certeza. E eu tentei de alguma maneira aqui achar o disco, mas infelizmente não achei. Mas na próxima live a gente comenta sobre ele. É, e é isso, né? E assim, e aí você pega um Rodolfo Abrantes que dispensa comentários, né? Assim, um cidadão que vai para um culto, aí chega no culto. Ele já disse algumas coisas assim, bem barra pesada nos cultos, né? Assim, uma delas foi quando teve a Jornada Mundial da Juventude que o Papa Francisco veio para o Brasil. Ele disse: nós não temos um Papa, nós adoramos a Jesus, né? É uma coisa difícil, porque se você pegar, por exemplo, um segmento como o segmento anglicano, que é um segmento evangélico, a rainha da Inglaterra ela é a papisa do negócio. Então, né? E isso eu estou falando do âmbito religioso litúrgico, né? Mas recentemente com a eleição desse cidadão aí que acabou de demitir Mandetta, pelo que me falaram aí, Já demitiu. estavam circulando hoje aí que Mandetta caía hoje, né? Tal, enfim. Vai cair É, do que os R$ 600? vai cair primeiro que os R$ 600, exatamente. E, tipo, Rodolfo já chegou para num culto assim. O detalhe é que Rodolfo é um cara que, pelo que eu já pesquisei, ele coordena esses ministérios jovens, né, da igreja, das igrejas que ele faz parte. Então ele tem uma ideia de falar para a juventude e ele vai para as igrejas dizer que é um momento difícil e que a gente precisa apoiar o atual presidente porque ele é como se fosse um pai rígido que chega para cuidar do seu filho, né? Então, assim, você escutar isso de um cara que dizia assim, eu estou querendo me lembrar aqui da letra do Puteiro de João Pessoa, menino abobado, deixa manhinha papainho, né, tal, venha comigo com o Agostinho, lá por Roda que tu vai ser homenageado, né, tal, quer dizer, então um cara que narrava as próprias putarias da vida, né, tal, ele não, enfim, trash, né, tal, assim, guardadas as devidas proporções, né, tal, o cara que é autor da música da Boquinha na Garrafa e da Dança do Machixe, que é o cara lá da Bahia, ele virou da polícia, né? Então, assim, isso diz muito sobre o caminho que algumas figuras no Brasil tomaram, né? Tal, assim.
É bem isso. É, enfim. Mais alguma coisa a declarar sobre isso? Não, não, não. Depois eu posso contar para vocês aqui uma história que eu tive com o Rodolfo, né, tal, e enfim, um suspiro de fã do Raimundos que eu tive, mas que foi uma decepção imensa na minha vida. Pois é, eu vou citar um outro disco que, na verdade, foi lançado no âmbito do Rio Grande do Norte, né? Apesar de ser de uma mineira, mas é uma mineira bastante potiguar, né? Que é a Lísia Condé, né? Esse ano a Lísia ela se mudou para o Rio de Janeiro, né, com a esposa, em virtude da questão da Petrobras aqui, né, que já que o esposo dela é funcionário da Petrobras, e aí eles tiveram que se mudar para o Rio de Janeiro. Mas a Lísia é mineira e veio morar em Natal em 2007 e ela sempre cantou com a família de forma muito, assim, um hobby de família, né? E ela é formada em ciências sociais e mestre em antropologia, né? E chegando no Natal, ela foi seguir a carreira docente, acadêmica, mas resolveu se inscrever num curso básico de canto da escola de música, na época existia o curso básico, e aí acabou começando a circular nesse meio do circuito da música potiguar, e começou a surgir os convites e tal, até que veio o primeiro disco, né? Esse disco aqui, em 2014, que é um disco homônimo, Lísia Condé. A Lísia ela é uma intérprete, mas assim, é uma seleção de músicas assim, simplesmente fantásticas, escolhida a dedo. Então, assim, ela começa. A Lísia ela tem uma coisa muito por ser mineira, né? Aquela influência do Clandestino, de Milton Nascimento e tudo mais. Então, você vai ter nesse disco, por exemplo, música, abre o disco com A Lua Girou, que é um. Eita, Caiu uns CDs aqui, mas pode falar. ela abre o disco com A Lua Girou, que é uma música folclórica, que o Milton Nascimento já havia regravado, né? Um dos resgates do Tazinho Moura. E ela vai seguir o disco, ela vai regravar o Corta Jaca, que é uma música da Chiquinha Gonzaga. Vai ter a música Enigma, que é com a participação integrante do MPB4. Eita, agora deixa eu ver. Do Miltinho, foi integrante do MPB4. Você vai ter Ana Bandolim, que é do Tico da Costa, que é um grande compositor que foi. Esse foi em 2009. Todo ano sempre rola um tributo. Flor Amorosa, que é um clássico do choro brasileiro. Contrato de Separação, que é uma música do Dominguinhos e da Anastácia, assim, uma versão simplesmente belíssima que ela faz. A voz da Lígia assim, é uma coisa extremamente doce. Primeiro Olhar é uma música inédita, do Sérgio Farias, que é quem é o produtor do disco, na verdade. Duas Menegrito é uma música que a Mercedes Sosa gravou na sua obra, e ela faz uma versão aqui. É Brincadeira, que é do João Salinas, que é um outro compositor brasileiro. E o Mais de Um, que é, deixa eu lembrar agora o nome dos compositores que eu esqueci aqui. Eduardo Cacaso, que é um outro grande compositor, Cacaso, assim, foi um grande acadêmico, poeta. Então, assim, é um disco que é uma verdadeira. Faz jus ao termo álbum. Ele realmente coleciona, assim, 11 pérolas da música brasileira, algumas conhecidas, outras não. E interpretações belíssimas, assim, e uma banda de primeira, assim. Você vai ter o Sérgio Farias, Joe Ferreira também, outro grande violonista, o Carlos Zenz participa, né, que é na flauta, e outros grandes músicos. E, e é isso, eu não sei se você, acho que não se encontra nas plataformas, mas eu acho que tem no SoundCloud, para quem gosta de pesquisar, né. Tem muitos vídeos da Lisa Condé,
no YouTube, assim, porque ela não era de fazer muitos shows, mas assim, os shows que ela fazia eram muito bem produzidos. Então, assim, tem vídeos de muita qualidade no YouTube. Infelizmente ela não está mais aqui em Natal, né? Ela se mudou para o Rio de Janeiro, mas assim, a gente espera que em breve ela possa estar por aqui novamente quando a situação do país, e aí quando eu falo situação do país é para além da pandemia, né? Das coisas melhoradas, que ela possa estar aqui novamente nos presenteando com sua bela voz e também é possível comprar esse disco físico, né? Que é muito Sim. importante para o É, trabalho esse disco da Lísia, eu confesso que não ouvi, mas é um material muito comum ali na cooperativa, né, da UFRN. Quem quiser comprar o disco tem lá, né, tal. Eu acho que é interessante essa coisa de comprar discos, viu, gente? Eu sou um cara que ainda hoje compro muito CD, porque eu acho que no futuro próximo aí esse material vai faltar nas plataformas. Vocês não se esqueçam que antes dessa onda do Spotify e dos outros materiais aí, Spotify, Deezer, né, que são as plataformas mais. Havia uma plataforma chamada Groove Shark, que era uma plataforma que tinha todos os discos possíveis e impossíveis dos artistas da face da Terra. E um belo dia essa página saiu do ar e foi uma tristeza imensa pro meu coração, assim. Essa página sair do ar foi um negócio. Eu lembro que eu escutava alguns shows de Catedral, por exemplo. Foi uma fase que eu estava escutando muito Catedral. E eu escutava show do Catedral em João Pessoa, em Recife, né, tal, enfim. A gente precisa depois falar do Catedral, viu, Abner, numa live aí, precisa falar um pouco dessa banda tão icônica aí, tal, que a gente tem pro, pro Brasil, né. Agora, eu não conheço o disco, agora, Liz é uma figura carimbada da cidade do Natal, né, da UFRN, do Beco da Lama. E um dos shows mais icônicos que eu vi de Lísia foi naquele Choro do Caçoar histórico lá na Praça Gentil Ferreira, né? Assim, aquele dia foi histórico, né? Foi um dia que a gente artística. foi lá para Lagoa do Urubu, né, tal, e na Lagoa do Urubu a gente ficou a noite todinha lá, né, tal, enfim. O E choro já foi histórico porque a situação do choro já dava um estudo antropológico grande, né? Porque foi na exatamente. primeira aí que estava rolando a roda de choro, um culto e o contrabando, assim, uma praça É, zona, então. Era uma coisa interessantíssima, é, uma a, antropologia total. a Praça Gentil Ferreira do Alecrim, Valesca está aqui presente, Valesca pode falar um pouco mais. Só mandar aqui uns abraços aqui. Grazi, Juliana, Zé Carlos e Andresa e Valesca, que estão aqui vendo a live da gente. Valesca sempre presente, e Andresa também. E Juliana aqui conosco, né? Valesca pode falar melhor da Praça Gentil Ferreira do Alecrim, porque, assim, o começo da praça ali, entre a Avenida 2 e a Gentil Ferreira, e a Mário Negócio, como se diz, ela começa com aquelas cadeiras, com o pessoal vendendo. Quer dizer, tem um pessoal que bota umas bancas de comida lá, aí tipo, quando você vai para aqueles dois bancos principais, logo no começo da praça, você tem o contrabando de relógios, né? Tipo assim, eu tenho 4 relógios, um desses 4 relógios que eu tenho, um foi comprado na loja, na Taut, e os outros 3 foram comprados lá, né? Tal. Quanto é? 100, 120, não sei de onde vem o relógio, mas tá lá, então vamos comprar, né? Tal. Então você tem esses caras vendendo relógio, vendendo prata, vendendo essas coisas todas. Aí você tem ali a área que seria um antigo chafariz da praça, né? E nessa parte do chafariz você começa a ter a galera distribuindo as mensagens bíblicas, né? E no meio da praça sempre vai ter algum cara da Assembleia de Deus com um teclado e uma caixa de som pregando, né? E mais à frente a sede da Guarda Municipal, Isso. né, tal. E atrás da sede da Guarda Municipal, atrás da sede da Guarda Municipal tem um caldo de Eu vou dar uma travada aqui. foi. Atrás da sede da Guarda Pronto. Municipal tem um caldo de cana, e do lado do caldo de cana tem uma loja de artigos religiosos africanos, né, tal.
Então, é um dos espaços mais loucos da cidade do Natal, é a gente Ferreira. E Que do lado. é um micro alecrim do que é o alecrim, né? Porque o alecrim, É, sim, como um todo, né? Porque naquela região ali da Manuel Miranda, você vai ter muitas lojas de artigos é, evangélicos e também lojas de artigos religiosos, de religiões afro, né? Então, assim, é, é uma, é uma pluralidade de coisas, assim, impressionante. tipo. Aí você tem também uma coisa, por exemplo, ali na Manuel Miranda, como você falou, né? Uhum. Você tem, por exemplo, uns chineses agora que chegaram fazendo pastel e caldo de cana. Os chineses tomaram de conta da rua ali de uma forma. Aí tem uns senegaleses que estão vindo para Natal agora vender joias, né? Tá? Essa galera vem para Natal vender bijuterias e algumas joias de aço, essa coisa toda. Então é um negócio assim, gente, que, poxa, vale muito a pena. Sem contar que tem cabarés ali do lado, casas de massagem, né, tal, essa coisa toda. A casa de massagem, ó. Não, mas é porque no Alecrim tem essas casas de massagem, né? Aí você vai para massagem, aí na massagem você diz lá se você quer massagem com acabamento, né? Aí você escolhe lá, vai de cada um, né? Enfim, Bem, então eu vi a Lísia nesse dia, né, tal, nesse show lá da Gentil Ferreira. Foi um choro do Caçoar histórico e vale muito a pena, gente, vocês ouvirem Lísia. Lísia é uma figura icônica da música potiguar, né? Detalhe que Lísia, gente, fez um show na cidade de natal dela aí há um tempo atrás, em Rio Pomba, Minas Gerais. Ela disse que foi uma das maiores emoções da vida dela voltar à cidade de natal dela, né? Tal Até como porque cantora. na cidade dela, né? Ela quando saiu de lá, ela não cantava profissionalmente, foi a oportunidade que ela teve de fazer um show na própria cidade, na cidade pequena do interior de Minas Gerais, e na praça pública. Então, assim, para ela foi algo muito emocionante, né? Voltar a casa como reconhecida como uma artista, né? Sim, sim, sim. Vamos ao próximo disco? Bora. Bem, para encerrar pelo menos os meus discos no dia de hoje, Uhum. vou aqui mostrar um disco de uma banda que marcou demais minha adolescência, marca minha vida até hoje e que infelizmente eu não sei qual vai ser a da banda daqui para frente, porque eu também não acompanho muito essas notícias de fora, né? Eu sou uma pessoa que às vezes acaba me atendo aos clássicos mesmo, mas esses clássicos mexem comigo até hoje e vão mexer durante muito tempo. É, o Hybrid Theory do Linkin Park, né? Tal assim. Eu diria para você que esse disco foi o disco que foi quando eu comecei a curtir rock, né? Comecei com Guns N' Roses ali, né? Tal, vendo os clipes na MTV. Se bem que o Guns para mim, a coisa mais forte do Guns são os dois DVDs do Use Your Illusion, né? O One e o Two. Esses dois DVDs eles são muito marcantes para minha vida, mas eu lembro que a primeira vez que eu escutei Linkin Park foi quando rolou a Copa de 2002 e na época o PlayStation 2 era o videogame em questão. É o quê? 02? O Play 1 ele teve uma vida ali até 2003, 2004, né, tal. E o Play 2 ele foi lançado no ano 2000, né? E após a Copa de 2002, começou a surgir os games para Play 2 de futebol, né, tal. E eu lembro que a PlayStation ela já lançou o jogo da Copa de 2002 para o Play 2, né? Então, assim, o último jogo de futebol os últimos jogos de futebol para Super Nintendo e PlayStation 1 foram da Copa de 98, né? E aí foi quando começou a surgir aqueles jogos, né? Tanto para Play 1 como para Play 2, aqueles jogos clássicos lá com Real Madrid, né? Tá Roberto Carlos no ataque, essa coisa toda, tá? Enfim. E eu lembro que nesse disco, nesse jogo do Play 2, tinha esta canção aqui,
né, tal, que é a música que dá início ao disco, que é Paper Cute. Ô, Renato, E. Oi, encerrar aqui. Tem uns 5 segundos. A gente volta já. pronto, beleza, beleza.